Como vão todos? Eu aqui, professor Jair Diniz, vamos para a nossa aula 8, a visão oriental desse tema, vento frio atacando os canais da face, mais conhecido no Ocidente como paralisia facial periférica. Você pode encontrar os outros vídeos das outras aulas no canal do Projeto Mito no YouTube, m.i.t.o_Jair_Diniz, ok? Tratamento da PFP com acupuntura. Todo o tratamento da medicina chinesa preconiza a avaliação de cada paciente como única. O que quer dizer, embora esta enfermidade seja muito parecida para todos, é necessário avaliar a pessoa, a própria enfermidade, a mesma enfermidade para cada pessoa. Porque, simplesmente nesse caso, um músculo ou uma musculatura da face pode estar mais afetada do que a outra, ou uma menos afetada que a outra, então a inserção de agulhas, os estímulos serão diferentes para cada pessoa. Também tem pessoas que são mais sensíveis, mais frágeis às agulhas, há que se respeitar isso. Além de que você vê todo um quadro da pessoa por um todo, como citado em outros vídeos. Na análise do TI correto versus fator patogênico, é muito importante diagnosticar a condição de deficiência ou excesso, tá? Então, isso é uma regra para todo diagnóstico, é um fundamento para todo diagnóstico de todas as desarmonias, enfermidades ou doenças, ok? TI correto é a vitalidade, é o TI verdadeiro, é a energia pura que corre no nosso organismo, que nos dá toda uma fisiologia saudável. E o fator patogênico é o TI perverso, o TI é a energia impura. Ok? Então você mede isso, quem está vencendo quem. Né? Na verdade, no caso do diagnóstico, deficiência ou excesso, você vai sempre medir o fator patogênico, primeiramente. Você está com no pulso, por exemplo, se apresenta, isso que eu acabei de falar, se apresenta no pulso. Se o pulso está forte, está cheio, isso não é cheio de energia vital, de TI correto, não, é fator patogênico, energia impura. Porque é um diagnóstico, pulso, a palpação de pulso, nos serve para ver diagnóstico. Tá certo? Quando está vazio, o pulso está vazio, está louco, ou um ponto de acupuntura está insensível, vazio, profundo, ele está em deficiência, o TI correto não existe, está faltando o TI correto. Percebe? Então, nesse caso, deficiência em excesso. O princípio de tratamento da PFP é, segundo os autores que estão nesse trabalho que eu coletei, segundo esses autores aqui, tá certo? Então, é um trabalho didático, obviamente existem outros trabalhos, existem outros desdobramentos, outras maneiras de trabalhar. Esse aqui é um exemplo para pensarmos. De qualquer maneira, é um vento frio que atacou os canais da face. Então, o que nós temos que fazer? Dispersar esse vento frio. Remover as obstruções dos canais da face. Houve ali na face um congelamento pelo vento frio e o nervo facial não funciona e a musculatura idem. Aí, revigorar a energia, o TI e o sangue do local. Tudo isso, o agulhamento local já vai levar TI e energia para a região do rosto. E alguns autores olham com mais profundidade e falam da regulação do Yin, do Yang em todo o organismo da pessoa. Nós veremos Jirui e o Wang mais adiante os exemplos dele. As seleções de pontos de acupuntura para o tratamento. Nesse trabalho eu estarei aqui expondo para vocês, monitorando o olhar de vocês para os slides. Posteriormente, nos comentários, poderemos fazer uma análise mais profunda dos pontos, o que concordamos, o que não concordamos, por que usou um ponto tão diferente para esse tratamento, de analisar cada um deles, principalmente os pontos distais, ok? Então fica para os comentários. Abordaremos alguns autores, indicações de protocolos,
sem ordem, um critério técnico hierárquico, né? Simplesmente para um levantamento. Aqui é um mapeamento geral, os pontinhos amarelos, vocês estão vendo? Peguei todos os autores só para que vocês tenham noção da quantidade de agulhamento que se faz. Os pontinhos amarelos, na face, acima da sobrancelha, ao lado aqui do pavilhão auricular, todos os pontos usados. Alguns mais, outros menos. Pontos diferentes, bem diferentes no caso aqui, B7. Pontos distais, são chamados pontos distantes. A doença, o problema está aqui em cima do rosto. Mas usa-se pontos distais, tanto para tratar o rosto, como para tratar a energia por um todo. No caso, a invasão do vento, você precisa expelir esse vento. Okay? Existem pontos distais com essa função sistêmica. Ponto acionado, estimulado, ele vai trabalhar sistemicamente em todo o sistema orgânico energético da pessoa, fazendo com que seja expulso o vento e seja regulado. Na mão, por exemplo, seja regulado o ti harmônico. Nos pés, tem pontos nos pés que servem para tratar o rosto. Isso é muito comum na acupuntura. Pontos distais de uma extremidade que tratam a outra. Realmente a acupuntura é uma arte rica. Aqui ao lado do pé, na parte distal, na parte externa, aqui na parte interna do pé, aqui, tá bom? E vamos lá, apresentar alguns autores aqui para vocês. Tem 2 estudos do mesmo autor aqui, o primeiro e o segundo. Tem o Giovanni Maciossa, muito conhecido, Isao Yamamura, e tem outros mais adiante. Tá? Uma coleta que eu fiz. Então você tem os pontos locais. Pontos locais que são os pontos no rosto, onde a musculatura foi afetada. Veja que alguns autores, o mesmo autor, para um paciente usou uma quantidade de pontos e no outro paciente ele usou mais no rosto. Provavelmente, né? Esse paciente tinha uma musculatura, segundo, mais afetada. Veja aqui como o último, Isao usa muitos pontos do rosto, certo? E os pontos distais são esses que eu acabei de citar, são pontos que ficam longe da área afetada do rosto, por exemplo, mas tem um efeito ou no sistema energético ou no rosto. Veja que esse autor usou 3 pontos nesse caso, no outro caso, o mesmo autor usou outros 3 pontos. Isso tem uma razão de ser devido à função do ponto. O que esse ponto dispara? O que esse ponto aciona? Certo? Aqui eu estarei fazendo uma geral de como os autores passaram isso para a bibliografia, ok? Posteriormente, podemos conversar e discutir esses pontos ponto a ponto. Olha aqui que interessante, mais pontos aqui. E os pontos extras, é uma denominação que nós temos na acupuntura, são pontos que não tem essa nomenclatura aqui, por exemplo, E44, estômago 44. Ele tem o nome chinês mesmo, Yu Yao, percebe? E tem a sua localização. Eles muitas vezes não estão, às vezes estão, às vezes não estão nos canais principais de energia. Então vamos para esse autor aqui. O primeiro protocolo dele, estava lá naquela tabela anterior, estou repetindo aqui, e vou ler para vocês. Ó. Para um caso agudo, os pontos do lado afetado podem ser aplicados, ou seja, você vai olhar onde houve o acometimento da PFP, onde o rosto está deformado. Para um caso crônico, os pontos tanto do lado saudável como do lado afetado podem ser aplicados. Okay? Porque você tem o mesmo ponto dos dois lados do rosto. Você tem o mesmo ponto, com o mesmo nome, dos dois lados do rosto. Na mão direita e na mão esquerda, você tem o mesmo ponto com o mesmo nome. Por exemplo, IG4. Essa nomenclatura CS6 já é antiquada, tá? Hoje em dia seria PC6, pericárdio 6. Tá bom? Fica aqui só para então mostrar, eu quis deixar isso aqui, não foi um erro não. Quis deixar isso aqui para dizer que também
a nomenclatura vai se atualizando. Tá? Ele aplicou dos dois lados. Dos dois lados. Esse caso. Então, o terapeuta, hoje em dia, ele pode muito bem olhar aquela ideia, olhar o paciente integralmente e ver qual a necessidade dele. É mais estímulo ou menos estímulo? O ponto IG4 e pericárdio 6 são sempre selecionados para o tratamento. Esse autor sempre faz isso. Aplique com estimulação moderada. E trate diariamente ou em dias alternados. Moxibustão, termo antigo também, podem ser combinadas com as aplicações. Eu mostrei uma aula lá atrás aquelas agulhas no rosto da pessoa e um mochinho de ervas, que é a moxibustão. Por quê? E é muito adequado porque é vento frio. Então você está aquecendo a região, você está expulsando esse frio. Ok? Você está aquecendo esse frio para voltar à circulação. Tratar diariamente ou dias alternados. Isso é muito importante. Tá? É um exemplo aqui, mas muitas vezes quem tem dor na coluna. A minha estratégia é, quanto mais a pessoa pode vir para as sessões, melhor. Se ela pode vir todo dia, melhor. Aí eu vou diminuindo os dias da sessão. Conforme vai cessando a dor, conforme vai diminuindo a dor, passa de dia, pula um dia. Vai diminuindo, pula-se 2 dias, volta para a sessão. Pula-se 3 dias, volta para a sessão. Até diminuir completamente. Porque às vezes o que acontece? A pessoa faz a sessão um dia. Depois, 7 dias depois de fazer a sessão, o organismo não dá conta. Ele já está desarmonizado, ele não consegue continuar com aquele estímulo saudável. E aí o acupuntor faz isso. Ele usou esses pontos aqui. Então, vou passar geral para vocês, ó, ao redor dos olhos, para ressurgir a musculatura dos olhos, aqui do naso labial, aqui dos lábios, em cima e embaixo, do lado, da bochecha, um ponto distal diferente, né? É bem aqui embaixo mesmo, bem na glote aqui. Na lateral vocês terem outra ideia, aqui dos olhos então, da boca, bochecha, ele cerca, ele vai cercando aqui. Ponto extra, um vermelhinho, pontinho extra aqui vermelhinho. Usou pontos distais, como esse aqui, lá no pé, E44. Outro usou um ponto na mão, distal, longe do rosto, IG4. Usou pericárdio 6, distante do rosto, veja, a região interna, medial do braço. Vamos para o mesmo autor, um segundo caso. Ele tem mais pontos locais, mais pontos no rosto. Ele repete, ele gosta de repetir os pontos distais, e o ponto extra ele também mudou devido à necessidade da musculatura daquela região. O método de junção pode ser adotado na aplicação dos pontos na face. Junção, nós chamamos também de transfixação. É quando você pega um ponto E4 e direciona a agulha para o ponto E6 e vice-versa. VB14 com o ponto extra. E2 com E3. Então, o que acontece com a ponta na agulha, o corpo da agulha, conforme o acupuntor coloca a agulha e direciona a agulha, ele está direcionando energia para aquela região. Sabemos que existem essas posições da agulha, esses direcionamentos de energia, são chamados de tonificação, sedação ou neutro. Na transfixação, você está tentando juntar 2 pontos, estimular 2 pontos, para que eles se conectem energeticamente e criem um fio de energia, gerando estímulo em toda a região que é o percurso dos 2 pontos. Durante o estágio inicial, é aconselhável agulhar os pontos afastados com estimulação moderada. Mantenha as agulhas inseridas por 10 a 20 minutos. Então, assim, em geral, na acupuntura, usa-se 20 minutos deitado na maca. Ok? Aqui, o terapeuta traz que tem uma habilidade, porque, veja bem, você tem vários pontos no rosto.
Tem que fazer deitar o paciente, fazer a asepsia do rosto, fazer a asepsia dos pontos distais. E aí você tem vários pontos para agulhar, vários pontos para agulhar. Então você tem que pensar por onde você começa, uma metodologia clínica mesmo, ali na maca, para você não se perder e não ultrapassar o tempo. Tá bom? Tratar diariamente ou em dias alternados. Dias alternados é quando o autor prefere que não seja muito distante, ok? Então, os pontos que ele usou aqui, você vê que alguns parecidos, aqui do lado. Aí ele usa um ponto aqui atrás, ó. Esse ponto tem uma função sistêmica. VB20 expulsa o vento. Ok? Ele usou um ponto aqui, ó, bem nessa fossa atrás do pavilhão auricular. Por isso que estou aqui, que é por onde o nervo facial, o sétimo nervo, passa. É um estímulo maravilhoso. Daqui você pode já detectar como está a situação, como está a resposta do nervo facial. E se a resposta é boa, por exemplo, o agulhamento dolorido, nesse caso aqui, quando a pessoa começar a sentir choque e dor, é o excelente, é o ideal. Por quê? Porque toda a musculatura, toda a inervação dessa região, do sétimo nervo facial, todos os segmentos, as ramificações, estão amortecidos, estão sem resposta, estão sem vida. Quando a acupuntura começa a levar a energia, o sangue para lá, e o nervo começa a ser alimentado. E naturalmente a pessoa começa a sentir o choquinho, sentir dor, e também pode ocorrer com a musculatura. Às vezes você agulha alguma região, a pessoa não sente nada, nada, nada. Então você vai fazer estímulos até a pessoa começar a sentir o ponto distal novamente. E vamos para a Giovanni Maciossa. Ele tem os pontos distais, aqui eles têm o ponto no rosto, não tem nenhum ponto extra. Os pontos que ele usa, G4, TA5 e 42, ele coloca como espelhe o vento da face. E 44, espelhe o vento da face. F3 combinado com G4, espelhe o vento da face. Então são pontos sistêmicos, combinações, aqui no caso, para expulsar sistemicamente o fator patogênico, o vento, do organismo da pessoa e do rosto da pessoa, obviamente. Tá? Tinha um professor, que ele realmente falava, quando se for tratar o rosto, sempre agulhe algum ponto do pé. Tá a indicação aí, 42 e 54, porque dessa orientação que ele dava. Os pontos locais estão todos no rosto, e ele coloca, E7 trata desvio do olho e da boca. E G20 espelha o vento da face. E2 espelha o vento exterior. E3, vento exterior. E4 elimina o vento exterior, trata de desvio da boca. Então você vê que ele está repetindo essa questão, espelha o vento da face, tratando a região dos olhos. E D18 espelha o vento. Todas as manifestações. Por quê? Espelha o vento e espelha o frio também. Expelir é o termo para o vento. E resolve o frio também. Porque o Qi, né, a natureza da energia que vai chegar lá com o estímulo da agulha, é Yang, é quente. Ok? Então vai tratar isso. VB14 ficou aqui no canto. Todos, ó, tratando o vento da face. Porque é o problema da pessoa. E com um simples estímulo ali na região do rosto, você está trazendo energia nova e expulsando com essa energia nova, você está mandando fora a energia tóxica. Você vê que ele usa os pontos diferentes, aqui ele não usou ponto na cabeça. Essas discussões de pontos mais diferentes, exóticos, nós vamos conversar nos comentários, escrevendo. Vamos para Isao Yamamura. Muitos pontos, ele usa aqui no rosto, bastante pontos distais e 3 pontos aqui extras, olha lá, distais, P7, G2, G3, G4 e 42, repete como outro autor fez, repete G4 como outro autor fez, só ele usou o B20, né?
Depois, na última aula, temos uma comparação, uma análise dos autores. Ele cita a mesma coisa. O IG20, ele fala para associar com E2, o IG20. E2, associar com E4. Então, dois pontos se associando com o outro. B20, IG4, DB14, TA17, E5 e D18, E3 associar com E6. Ele usa o método, veja que são muitos pontos e ele está aqui caprichando numa estratégia de agulhamento e direcionamento da energia. Porque se você junta um ponto ao outro, como eu te disse, você está criando um rio, um canal de energia, certo? Porque o fluxo vai na direção dos dois pontos, um para o outro. E no caso ele está usando mais de dois pontos. Os pontos extras, ele usa, pede para associar alguns pontos aqui, ou seja, direcionar a agulha, agulhar um na sequência do outro, também isso é forma de associação. Veja os pontos distais que ele usou, P7, e G2, G3, G4, diferença que ele faz para conjuntos autores, E42, olha só a quantidade vigorosa de pontos que ele usa, VB20 um ponto aqui atrás, aqui um pontinho extra, aqui outro ponto extra. Então, o que é associar? É quando você agulha desse ponto direcionado para esse. Esse ponto, esses três pontos direcionados para esse ponto aqui. Você vai criando desenho, a geometria energética aí. Ok. Ficamos aqui com a aula 8. Espero que vocês tenham gostado. E logo mais teremos um pouquinho mais de aula.